O filme já começa com uma cena bem viva, uma fila de carros antigos cruzando as estradas do interior da Itália, levantando poeira pelo caminho. Algumas crianças que estavam por ali, curiosas com aquele comboio, correm para ver de perto e acabam recebendo sorrisos e acenos. Dentro de um desses carros estão os recém-casados, chamando a atenção de todo mundo. Logo depois, a gente vê uma grande reunião de família, cheia de gente falando alto, rindo, comendo, aquele típico encontro barulhento. No meio da comemoração, rola um brinde e servem arroz com frango para todo mundo. Mas, como sempre, onde tem muita gente, tem fofoca e das boas. Começam a cochichar que a Ana, que era mãe solteira, só se casou com um Fosco por interesse. Mesmo assim, a pequena Santina é acolhida com promessas de uma vida boa naquele novo lar. O Fosco, que trabalha como caminhoneiro, também tem um filho de outro relacionamento, o Lívio. Em um momento, ele tira uma foto com o pai e a nova família, e quando a Ana repara no olhar do garoto, dá para perceber que algo ali mexeu com ela. Um olhar diferente, meio curioso, como se alguma coisa ainda fosse acontecer entre eles. Mais tarde, o casal está radiante, celebrando o casamento e se preparando para a lua de mel. Só que bem na hora de sair, um cara chama o Fosco para resolver um problema urgente de trabalho. Enquanto isso, Ana vê alguém chegando e pensa que é o marido, mas era o Lívio. Ele entra, troca de roupa sem dizer muita coisa e sai de novo para uma festa. Enquanto isso, o Fosco está lidando com um problema meio suspeito, escondido num lugar isolado. De repente, aparecem os carabinieri, a polícia italiana, e ele precisa fugir às pressas com os outros, se escondendo até num rio para não serem pegos. Horas depois, ele finalmente volta para casa e encontra a esposa dormindo tranquilamente. Quando a Ana acorda, ela tenta puxar assunto, querendo saber onde esteve a noite toda, mas o Fosco simplesmente ignora e continua do jeito dele, sem dar muita satisfação. No dia seguinte, vemos os jovens indo de moto em direção à praia. Uma garota que estava de olho neles segue o grupo e deixa uma carta de amor. Ao lerem, descobrem que é da Estela, claramente interessada no Lívio, que aliás é o tipo mais cobiçado pelas garotas, só que ele não quer saber de ninguém, pelo menos por enquanto. Em outro canto, a rotina das famílias segue, as mães ouvindo novelas com as crianças, enquanto à noite os pais ficam conversando, jogando conversa fora. Os adolescentes, por outro lado, ficam no próprio mundo, longe dos adultos, principalmente o Lívio, que parece sempre meio isolado, carregando uma certa tristeza. Quando o casal volta da viagem, Ana corre para abraçar a filha e vê que está tudo bem, como tinham prometido. A família o acolhe bem, especialmente Fernanda, que por não ter filhos, acaba sendo até grudenta demais com Santina, o que incomoda um pouco a Ana. Fosco vai falar com o filho, que nem percebe que eles chegaram. Ele trouxe um presente de Paris, mas Lívio mal reage. Em vez disso, está com os amigos, conversando besteira, como qualquer jovem, inclusive sobre quanto tempo duram com garotas. Enquanto isso, Ana conta para as outras mulheres detalhes da lua de mel, e elas entram naquele clima de piadinhas e duplo sentido. Já o Fosco tem um jeito bem duro com o filho. Ele manda o Lívio refazer um trabalho só porque não ficou do jeito que queria, tratando o garoto com rigidez para ensiná-lo a ser homem. Só que isso gera revolta. Lívio fica irritado, principalmente porque o pai nunca explicou direito como fazer antes de cobrar. Ana tenta intervir, dizendo que ele não devia tratar o filho daquele jeito, ainda mais na frente de todo mundo. Mas Fosco é do tipo que não escuta ninguém, sempre acha que está certo e que os outros são os errados. No dia seguinte, ele sai para trabalhar cedo. Quando vai embora, Ana sente até um certo alívio por ficar sozinha por alguns dias. Nesse momento, ela vê Stella parada, quieta, observando, mas prefere ignorar e entra em casa. Mais tarde, Lívio encontra Ana na cozinha. Os dois trocam algumas palavras num clima meio estranho, meio desconfortável, e cada um segue seu caminho. Só que de repente, Fosco chega mais cedo, algo comum, já que agora ele tem uma esposa jovem que o faz querer voltar logo para casa. Depois, os três saem para um restaurante elegante onde assistem a uma apresentação musical. Lá, Fosco conta para Ana sobre uma jovem chamada Antonella, que canta no coral da igreja junto com Lívio. Parece que os dois têm algum tipo de interesse um pelo outro, mas há um detalhe pesado. O pai dela tem um passado violento na guerra. Mesmo assim, tudo parece pequeno perto do charme da Ana. Fosco sabe que precisa ficar atento, porque sente que pode perdê-la se vacilar.
Curiosamente, Lívio também tenta se aproximar da madrasta. Eles conversam sobre várias coisas, inclusive sobre o amor, que para eles parece mais dor do que qualquer outra coisa. Os quatro passam um tempo juntos, mas em certo momento deixam o Fosco de lado, já que ele não é muito bom de conversa. Lívio acaba preferindo ficar com o tio, que entende ele melhor. Enquanto isso, Fosco e seus amigos se envolvem em algo estranho, retiram objetos de uma tumba e depois fazem uma espécie de ritual no mar, cantando como se fosse uma brincadeira. Depois, ele esconde uma estátua valiosa no caminhão. O problema começa quando Santina comenta isso com outras crianças e a informação se espalha. Fosco acaba reclamando com Ana por não ter sido discreta, mesmo que, no fundo, todo mundo já soubesse. Mais tarde, durante uma discussão, o passado de Fosco como combatente na guerra vem à tona. Ele exige respeito pelo que fez, mas Lívio não concorda com a forma de pensar do pai. Está cansado de ouvir sempre a mesma história, e quando algo o incomoda, reage de forma agressiva. A tensão cresce, especialmente quando Fosco volta a humilhar o filho, chamando-o de fraco. O jantar termina num clima pesado. Ana, tentando amenizar a situação, leva comida para o Lívio, mas ele recusa qualquer coisa que venha do pai. Enquanto isso, Fosco já está mais calmo, conversando com Santina. Depois que a menina sai para brincar, Ana conversa com o marido. Ele promete que vai parar de viajar tanto, dizendo que encontrou o amor da vida dele e quer aproveitar ao máximo. Mas quando ela pede para ele conversar com o filho, ele simplesmente não consegue prometer isso. No dia seguinte, Stella aparece de novo, observando Lívio na praia com os amigos, que falam sobre coisas típicas da idade. Perguntam se ele já teve algo com a Ana, e ele responde que ainda não aconteceu nada, pelo menos nada que vale a pena lembrar no futuro, e assim a história vai se desenrolando. Naquela noite quente do verão de 1957, o clima estava pesado, não só pelo calor, mas pela tensão no ar. Ana e Lívio acabam conversando mais a fundo. Ele, curioso e direto, pergunta como a ela o enxerga, como parte da família ou algo além disso. Ana desconversa. Em vez de responder, começa a contar uma história antiga, de quando se apaixonou por um primo. Já dá para sentir que ela está fugindo do que realmente sente. Para quebrar o clima, os dois entram numa brincadeira de carnaval improvisada. Entre risadas, água e bagunça, Ana acaba molhando Lívio sem querer. Mas ele não deixa barato. Pega a mangueira e sai atrás dela, decidido a se vingar. A situação vira uma farra generalizada, com todo mundo entrando na brincadeira. Em meio à confusão, Lívio aproveita a proximidade e rola aquele contato mais íntimo, ainda que disfarçado de brincadeira. Depois, a pequena Santina é levada para cima, e lá ela solta uma daquelas falas inocentes dizendo que quer se casar com um rapaz bonito. Ana ri daquilo, mas o momento leve dura pouco. Logo chega uma notícia pesada. Fosco foi preso por causa daquele esquema suspeito da outra noite. Mesmo assim, ele parece tranquilo. Com dinheiro e influência, acredita que vai sair rápido, no máximo em 24 horas. Lívio pensa em ajudar, procurando o tio Humberto, mas o velho se recusa. Orgulhoso, quer resolver tudo sozinho. Com isso, Ana acaba ficando praticamente sozinha naquela situação, contando apenas com o apoio da cunhada. Em um momento tenso, Ana visita o marido e percebe que levou uma surra. Fosco inventa uma desculpa boba, dizendo que escorregou no banheiro, mas fica claro que não foi isso. Ainda assim, ele pede que ela não sinta pena e solta palavras frias, que machucam profundamente. Ana começa a se cansar daquele jeito duro e insensível dele. De volta para casa, o clima é estranho. Enquanto o marido está preso, tem gente fazendo festa. Lívio percebe que Ana não está bem e tenta se aproximar. Até pede desculpas. Depois vai dançar com Antonella, talvez tentando seguir em frente ou provocar algum sentimento. A noite termina mais calma e Ana ajuda a organizar tudo. O tio Humberto aparece só para dar parabéns ao sobrinho, meio fora de si, já mostrando sinais de confusão mental. No dia seguinte, Lívio vê Ana conversando com um cara cheio de cantadas e fica morrendo de ciúmes. Vai tirar satisfação, irritado, pedindo que ela não se envolva com aquele sujeito. Mais tarde, durante a madrugada, Ana encontra Lívio acordado. Ele confessa que tem medo de se tornar alguém que não quer ser. Ela tenta confortá-lo, mas a situação começa a ficar emocionalmente intensa demais. Na manhã seguinte, um momento simples acaba mudando tudo. Ana ajuda Lívio com um cisco no olho, se aproxima e ele aproveita para brincar, dizendo que está com febre, pedindo um beijo na testa.
Só que a brincadeira vai longe demais. Ele revela claramente o que sente, e por alguns instantes ela corresponde. O desejo, que já estava ali escondido, finalmente aparece. Mas depois disso, tudo vira um conflito interno. Naquela noite, nenhum dos dois consegue dormir. No dia seguinte, Lívio tenta continuar aquilo, mas Ana corta. Diz que foi um erro, algo que não pode acontecer de novo. Ele não aceita totalmente, insiste, mas dessa vez não rola. Mesmo assim, a tensão continua. Pela manhã, Ana encontra Lívio dormindo na porta e pede que ele se afaste antes que alguém descubra. Ela está claramente abalada. Tentando colocar limites, Ana começa a agir com mais firmeza. Recusa convites, evita proximidade, mas está confusa. Não sabe se afasta de vez ou se cede. Chega a um ponto em que ela explode e manda o rapaz ficar na casa de Fernanda até o Fosco voltar. Sem muita opção, ele aceita, mas sai com os amigos para beber e tentar esquecer. Na praia, a galera passa a noite inteira jogando, bebendo, fazendo bagunça. Lívio, de cabeça quente, até pensa em ficar com Estela só para esquecer Ana, mas não consegue. No fundo, só quer uma pessoa. Mais tarde, ele volta para casa escondido, machucado, dizendo que só foi pegar algo. Ana vê que ele está ferido e tenta cuidar, mas ele resiste. No meio da dor, ele abre o coração. Diz que ama a Ana. Aquilo mexe com Ana de um jeito que ela não consegue mais negar. Dessa vez, ela cede de verdade. Na manhã seguinte, Ana vai visitar Fosco na prisão. Ele a recebe com carinho, até entrega uma flor improvisada. Mas ela está diferente, distante, claramente abalada. Chega a chorar dizendo que sente falta deles, principalmente de Lívio, o que mostra o quanto tudo já saiu do controle. De volta para casa, ela tenta agir normalmente, mas quando vê Lívio, a conexão entre os dois está mais forte do que nunca. Eles já não escondem mais o que sentem. Só que alguém vê, Estela. Escondida, ela percebe tudo. Mesmo assim, Lívio minimiza, dizendo que ela não vai contar nada. Ana, já envolvida demais, aceita o risco. No meio disso tudo, uma tempestade chega, forçando todos a se recolherem. Fernanda percebe que Ana está estranha e acaba descobrindo a verdade. Fica revoltada, mas decide não contar nada para Fosco. Quando ele finalmente volta, fazem uma festa de recepção. Só algumas pessoas sabem do segredo e todo mundo torce para que ele continue assim. Mas Estela aparece e fala algo importante para Fosco. Mesmo assim, ele finge normalidade. Continua bebendo, rindo, mas claramente percebe que tem algo errado. Mais tarde, já em casa, o clima pesa de vez. Ele percebe o silêncio estranho entre Ana e Lívio. Então toma uma decisão. Diz que vai mandar o filho embora para estudar longe. Lívio não reage bem, mas entende o recado. Decide ir embora por conta própria. Ana assiste tudo sem poder fazer nada. Naquela noite, ainda abalada, ela volta para o quarto. Fosco, desconfiado e ferido no orgulho, força uma aproximação, e ela, sem forças, acaba cedendo, mas com dor. O tempo passa, e então vemos a cena final, um casamento ao ar livre. Lívio está se casando com Antonella, a família reunida, clima leve, comida, risadas. Ana observa de longe, sorri, mas é um sorriso cheio de sentimentos misturados. Fosco, por sua vez, segue como se nada tivesse acontecido, resolvendo tudo à sua maneira. E assim termina essa história, cheia de tensão, desejos proibidos e decisões que mudam tudo.